partir de amanhã, quem tiver empregado doméstico sem registro na carteira de trabalho está sujeito a multa. O valor mínimo é de R$ 805. A lei que ficou conhecida como PEC das domésticas foi aprovada em março do ano passado, mas alguns tópicos ainda precisam de regulamentação, como o recolhimento do FGTS. O assunto gera dúvidas e por isso nós convidamos o advogado trabalhista Carlúcio Coelho. Boa noite, doutor Carlúcio. Boa noite, doutor. Tudo bem? Já é ilegal ter um trabalhador doméstico, qualquer tipo de trabalhador, sem a carteira assinada. Por que só agora essa multa? Na verdade, essa lei veio complementar aquilo que está previsto na CLT. O trabalhador doméstico, ele não é regido pela CLT. Essa CLT que está todo dia e que todos nós falamos, ela não rege o trabalho doméstico. Existe uma lei específica que disciplina o relacionamento doméstico. E então veio a lei agora para incluir dentro da lei dos domésticos a possibilidade de cobrança de multa, o que não acontecia antes. Quem não registrava ainda e ia com medo dessa multa agora a partir de amanhã, vai registrar em carteira, mas tem aí alguns anos que ficaram para trás. Como é que ele pode compensar esses anos quando a carteira não foi registrada? Ele tem que fazer o registro na carteira, fazer os recolhimentos, se for o caso, previdenciários que couber. Aliás, está muita gente preocupada com a questão da assinatura da carteira, porque vai gerar multa, mas isso é barato, Fernanda, perto do que pode acontecer na eventualidade de, por exemplo, um empregado sofrer um acidente durante a jornada de trabalho. Não tendo registro na carteira. Não tendo registro na carteira e sem o recolhimento da Previdência. Quem pode ficar incumbido, pode ser condenado a arcar com o pagamento do auxílio-doença e até mesmo da aposentadoria, se for um acidente de gravidade tal que imponha uma aposentadoria ao empregado, é o empregador. Então estamos todos preocupados aí com a multa, falando de multa, mas na verdade, a consequência maior é a possibilidade de um empregador ser responsabilizado com o pagamento dos benefícios previdenciários que o empregado faria jus. E com um detalhe, é que o empregador doméstico, ele responde com a sua casa com a dívida que houver, que for gerada em decorrência disso. Enquanto os empregadores regidos pela CLT têm a sua casa como um bem de família protegida, no caso do empregador doméstico, essa benesse ele não tem. O assunto é bom e as dúvidas são muitas. A gente ouviu algumas pessoas nas ruas. A minha funcionária mora comigo. Eu quero saber como eu devo proceder para que eu não infrinja a lei e faça a coisa corretamente. É uma situação complicada, né? Na verdade, embora more e durma, o que importa para um eventual litígio é se essa pessoa trabalha ou não 8 horas por dia, 44 semanais. E como comprovar isso, doutor Carlúcio? Esse ônus de provar é do empregado, esse é o princípio. Então ele, trabalhador doméstico, tem que comprovar perante a justiça que ele trabalhava mais de 8 horas. E evidentemente, se ele está ali dormindo à disposição do empregador, pode haver se induzir ao raciocínio de que ele também estava trabalhando. E aí mas tem de qualquer a palavra forma, de um conta do outro. A do outro. Tem que haver prova. O juiz vai trabalhar em cima de provas. E a tal Se da não folha de houver ponto? prova, ele não vai ser condenado. A folha de ponto é outro ponto que eu ouvi dizer por aí, que coloca a folha de ponto, mas o que interessa para a Justiça do Trabalho é a realidade. Não importa se ele anotar na folha de ponto um determinado horário, de 8 horas, mas continuar trabalhando depois. Então, o que importa mesmo, todo empregador tem que ter em mente, é colocar o empregado para trabalhar no máximo 8 horas. Nada além disso. Vamos ver então mais uma participação. A minha diarista trabalha na minha casa 2 vezes por semana. Ela vai às terças e quintas-feiras. Eu gostaria de saber se com a nova lei das domésticas, eu devo, mesmo trabalhando menos de 3 vezes na semana, assinar a carteira dela. Pergunta boa. Mas não importa se ela trabalha 2 dias na semana, sob o ponto de vista legal. O que importa é se existe subordinação jurídica, se ela tem que cumprir horários, se, por exemplo, ela tiver liberdade para ir na segunda ou na terça, na quarta ou na quinta, isso descaracteriza a relação
empregatícia. Agora, se ela tiver de trabalhar, ainda que seja um dia, se mas for toda segunda, de 8 às 4, já é. Já pode caracterizar uma relação de emprego, ainda que seja de um dia. E a essa pergunta, eu responderia da seguinte forma: contrate por um dia. Você não precisa contratar uma empregada doméstica com um salário mínimo, por exemplo, por 30 dias. Você pode dividir por 30, achar o salário de um dia e multiplicar esse salário pelo número de dias que ela estiver trabalhando. O salário mínimo que você vai pagar ao funcionário não necessariamente tem que ser o salário mínimo determinado por o salário mínimo mensal. O salário mínimo mensal é mensal. Você pode dividir isso por 30 e achar o salário de um dia, que multiplicado, por exemplo, por 4 ou 5 semanas no mês, vão dar 4 ou 5 dias apenas. Muito bem. Vamos ouvir então outra participação. Como é feito o controle de horas extras trabalhadas por dia? E pode-se utilizar, sim, uma folha de ponto ou qualquer outro documento, qualquer outro instrumento, até mesmo a memória. Não há impedimento legal para que você guarde que aquele empregado trabalhou tantos dias, tantas horas, e se pagar ele as horas que tiver trabalhado. Muito bem, doutor Carlos Coelho, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.